Boa tarde a todos. Eu estou aqui agora meditando aqui na palavra, né? Uma tarde tranquila, né? Estou aqui meditando aqui na passagem aqui de Gease, né? Gease, ele foi atacado por lepras, né? A passagem de Naamã, né? Uma passagem muito importante, muito bom para a gente refletir nos dias de hoje, né? Sobre riquezas, né? Colocar o nosso coração em riquezas, né? Aqui, Gease, ele se deixou levar. Ele era um servo de Eliseu, né? E Naamã, ele estava com uma lepra, né? E Naamã, ele foi procurar a um rei a qual ele queria pagar para ser curado, mas o rei falou que não podia, não tinha como fazer aquilo. Mas Eliseu, como um profeta de Israel, falou: mande que ele venha até mim, e ele verá que em Israel tem um profeta, né? E aí Naamã foi até Eliseu, e Eliseu não era um profeta de bajulação, onde trazendo nos dias de hoje muitos que se dizem profeta, quando vê um homem poderoso, um homem rico, já cai nos pés e começa a bajular, né? E Israel Eliseu, ele nem sequer foi até a porta atender Naamã. Ele só falou para os seus servos, para que os servos fossem até Naamã, e falou para ele: vai, toma banho, desce, mergulha 7 vezes naquele lago e você será curado dessa lepra. E Naamã, como um homem rico, poderoso, ele, né, duvidou, pensou que o profeta Eliseu ia até ele, atender bem, ia passar a mão, ia ungir, ia orar. Mas não, ele nem atendeu ele saiu indignado. Mas os próprios servos falaram para ele, os próprios filhos falaram para Naamã: mas se o profeta falou, faz o que ele falou. Obedeça o que ele falou, né? Tipo, faz um teste para ver se é isso mesmo. E ele foi até o lago e ele mergulhou 7 vezes e ele foi curado daquela peste. E ele voltou à casa de Eliseu para agradecer, e levou na época pedaços de linho, vestidos de linho, levou prata, levou ouro para agradecer, né, ao profeta. Mas o profeta não aceitou. Ele não aceitou, porque tudo vem de graça e tudo vai de graça. Assim é a palavra do Senhor. Não é nem meu e nem seu, é do Senhor. E o Senhor usa a vida dos profetas, dos sacerdotes, dos representantes do reino para fazer os milagres. O Senhor pode usar a mim, pode usar você que está vendo esse vídeo agora. Independente da situação a qual você está passando, o Senhor pode usar alguém, né, na vida para fazer a cura na tua vida, independente da dificuldade a qual você está passando nesse momento. Você tem que andar sensíveis à voz do Senhor. Ele pode usar qualquer um, a qualquer hora, para te livrar e para te curar, independente da situação, independente da doença a qual você enfrenta. Somos movidos pela fé, né? E o servo de Eliseu, né, Gease, aqui no 27 está escrito, segundo a Reis, do 20 ao 27, aqui no 27 está escrito: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve, porque Eliseu não aceitou as riquezas, mas a oferta a qual Naamã vinha trazer para ele. Mas o servo de Eliseu, Gease, ele cresceu os olhos e ele viu ali uma brecha para que ele pudesse reter aquele bem para ele, aquela riqueza, né, uma oferta caríssima, né?
E aí ele foi escondido, ele mentiu, ele foi escondido até o Senhor e falou para ele que tinha uns servos precisando e que ele queria algo, que ele pudesse dar algo daquela oferta. Ele foi em nome de Eliseu. Então, o que isso traz nos dias de hoje? A mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Então, se você está mentindo, se você é um servo do Senhor e você está mentindo, você não vai conseguir esconder nada. Isso vai vir à luz, vai vir à tona e você vai ser envergonhado. Quando Geazi voltou para dentro e se colocou de frente ao profeta, o profeta perguntou para ele para onde que ele tinha ido. E ele falou que não tinha saído dali para lugar nenhum, mas o profeta desmascarou ele e falou para ele que ele tinha ido pedir algo àquele cara que não era para fazer aquilo. Porque as curas do Senhor, elas são de graça. É através da fé de cada um, né? Assim como a passagem do cego. O Senhor falou para ele: você quer ser curado? E ele foi curado. Então o Senhor falou: a tua fé. E aí a passagem do centurião. O centurião chegou até Jesus e falou para ele que o filho dele estava doente. E o Senhor falou: volte para tua casa. E o centurião voltou para a casa dele. Quando ele chegou na casa dele, o filho dele estava curado. Então, a fé do centurião curou o filho dele. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Que nós venhamos colocar nossa fé em prática todo o tempo. Mas que nós não venhamos usar de mentiras. Não venhamos colocar barganhas. Nós não venhamos colocar riquezas, fazendas, bens materiais, cargos, poderes na frente do Senhor. Mateus 6,33 está escrito: em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão nos acrescentadas. Então Geazi, ele colocou as coisas terrenas, ele colocou as riquezas na frente do Senhor. E aquela lepra, a qual aquele senhor, a qual Naamã foi curado, aquela lepra caiu sobre o servo de Eliseu, Geazi, e ele levou aquela lepra até o fim da vida. Então as coisas de Deus não se brinca. Se você é um representante do reino, leve a sério as coisas do reino. Cuidado com o que anda fazendo. Cuidado com as tuas mentiras. Se você serve ao Senhor, sirva com todo o coração. Amém? Para que você não possa ser contaminado com a mesma lepra de Geazi, que era servo do Senhor, servo do profeta Eliseu. Amém? Que o Senhor possa abençoá-los ainda mais, em nome de Jesus.